Bom, Major Mouresco, para a gente começar, o senhor chegou a acompanhar aqui na semana passada as declarações do titular da DEFREC e delegado regional interino Luciano Menezes sobre a questão dos crimes em Santa Cruz, enfim. Que avaliação que o senhor faz disso tudo? Nós gostaríamos de, inicialmente, salientar aos nossos ouvintes que, dentro de um princípio de obviedade, nós acompanhamos, sim. Isso faz parte de quem é gestor de um órgão de segurança pública com a importância que é a instituição Brigada Militar. Entretanto, Ronaldo, para nós nos causou muita estranheza a pregação de insegurança que o nosso digno delegado apregoou, naquele momento. Nos causou muita estranheza, tendo em vista que nós esperávamos, obviamente, que ele deveria ter falado dos resultados do seu trabalho, resultado das prisões que poderiam e deveriam ter sido feitas, destes casos que já são conhecidos no município de Santa Cruz do Sul, já bastante conhecidos na nossa sociedade. O que nós encaramos daquela situação? No mínimo, tendo em vista, e aqui se encontra comigo hoje o comandante do 23 Batalhão, Major Nascimento, nós falamos pelo Comando Regional de Polícia Ostensiva da região do Vale do Rio Pardo, e como eu estava dizendo, no mínimo é falta de educação. No mínimo poderia ter sido chamado de falta de educação. Uma falta de compostura por um outro gestor de um órgão tão importante de segurança pública como é a Polícia Civil, como é a Delegacia de Furtos e Roubos do nosso município. No momento em que nós nos dirigimos à mídia para tratar de assuntos de fora da sua alçada de competência. Eu me recordo muito bem no momento em que nós viemos aqui, naquele dia, representando o comando regional, eu não vim representar a mim mesmo. Nós viemos dar uma prestação de contas à nossa comunidade, de que a Brigada Militar é conhecedora da situação que hoje é posta, tanto no nosso estado quanto no nosso município. Nós temos conhecimento técnico para realizar aquilo que nós realizamos naquele dia. Coisa que esse conhecimento técnico, Nascimento, não foi demonstrado pelo delegado Luciano Menezes, quando veio aqui. Ofender uma outra instituição, colocar em xeque todo um trabalho desenvolvido a várias mãos, não só por mim, mas por efetivos do 23 Batalhão também, efetivos da Agência Local de Inteligência, da Agência Regional de Inteligência. Então isso me causou muita estranheza, esse destempero pelo qual nós fomos tratados, e eu volto a dizer, não pelo qual eu fui destratado, mas pelo qual a nossa instituição Brigada Militar foi destratada. Por que a população tem essa impressão de que falta polícia nas ruas? Falta polícia nas ruas? Ronaldo, se me permite, eu vou responder essa pergunta e dizer o que eu já tinha dito aqui no intervalo. Eu estou com 30 anos de brigada e a verdade é que a falta efetiva é grande em todo o estado. No 23º, um déficit de 40% de efetivo, né? Mas no nosso planejamento a gente prioriza atacar as prioridades mais, os crimes mais eloquentes, coisa que não temos aqui na nossa região, que é o homicídio, que é o sequestro, coisa que realmente, felizmente, ainda não temos. E no nosso planejamento, nos processos que nós temos dentro da Brigada Militar, o processo a pé realmente é uma coisa que repercute, porque aquela sensação de ter o policial a pé, realmente a gente não tem visto. Porque nós priorizamos em colocar o efetivo motorizado. Com o déficit, nós priorizamos botar o efetivo motorizado, para fazer frente a qualquer crime que possa se apresentar na frente em relação a um delinquente altamente perigoso. Ou seja, uma resposta rápida por parte do nosso efetivo quando realmente tiver que enfrentar. E o policiamento preventivo, Major? Isto é o policiamento preventivo. Depois que aconteceu? Não.
Depois Resposta rápida depois que o crime aconteceu, se me perdoe. Aí não, é uma questão de interpretação técnica. Aí tu tá falando em tempo-resposta. Tempo-resposta rápida. E isso é um outro viés da atividade de polícia ostensiva, e não é mais policiamento, é polícia ostensiva. A polícia ostensiva, ela trabalha com ações obviamente preventivas, que estão prejudicadas, pelo que se disse aqui. Estão prejudicadas. Prejudicadas em determinados aspectos, e também é necessário as avaliações para que nós possamos atuar em pré-delito. Isso justifica a ação da atividade de inteligência, porque não adianta nós desconhecermos as características dos nossos entes criminosos e os nossos delinquentes, nós desconhecermos essas características para que nós não possamos usá-las então no nosso planejamento. Essa questão que o Major Nascimento falou, de que hoje não se percebe o policiamento, obviamente que existe uma percepção maior se nós utilizarmos o processo a pé em detrimento do processo motorizado. Entretanto, o processo motorizado cobre com muito mais eficácia e muito mais rapidez. Nós temos que fazer é tirar essas pessoas de circulação. Mas são reincidentes, não são reincidentes. Pelo relatório que os senhores encaminharam, são reincidentes. São reincidentes em cometimento de delitos. Agora, a quem compete retirar o reincidente de cometimento de delitos de circulação? A Brigada Militar, ela pode agir de duas formas, né, Major Nascimento? Sim. Em cumprimento de um mandado de prisão, e se for para apreender objetos, apreensão de objetos, mandado de busca e apreensão, ou em flagrante delito. Apareceu a oportunidade de nós prendermos em flagrante, nós prendemos. Se nós tivermos aqui os nossos mandados de prisão e de busca e apreensão, larguem na mão da Brigada Militar para ver se nós não vamos pegar e executar esses mandados. Tanto vamos como nós já fizemos. Tiramos aí a dupla de criminosos, e não são delinquentes, são criminosos, que estavam realizando roubos. Não existe esse termo, né, Major Nascimento? Roubo à mão armada. Roubo é roubo. Né, mas estavam portando uma arma de fogo, pelo que se diz. Retiramos de circulação. Agora nós só temos essas duas possibilidades. Esse é o policiamento preventivo. Nós prevenimos para que não aconteça, mas quando acontecer, nós só podemos atuar ou em flagrante delito, ou em cumprimento de mandado. Por isso que nós formulamos esse relatório. E esse relatório foi esse relatório tem extrema utilidade. Tem extrema utilidade. E eu vou dizer o porquê que tem extrema utilidade aos nossos ouvintes. Porque nós identificamos as pessoas. Nós identificamos o modus operandi com que elas atuam. Nós identificamos as pessoas com as quais elas se relacionam. Os possíveis locais onde elas estariam. Agora, isso, em algumas circunstâncias, não é o suficiente. Você não imagine, eu identifico o criminoso X, eu vou passar o dia inteiro atrás do criminoso X? Até ele cometer um delito? Não, nós temos que tirar esse criminoso de circulação. Por isso nós nos colocamos à disposição. E eu volto a frisar, o verbo que nós deveríamos trabalhar é somar e não dividir. Aliás, então deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso, Major Moresco, Major Nascimento. A gente percebe, e é unânime o entendimento de vocês, da Polícia Civil, de que faltam brigadianos, de que faltam policiais civis, de que a bandidagem está se aproveitando disso de uma certa maneira. E aí a gente percebe uma divergência muito explícita entre as duas corporações. Quando é que as duas corporações vão se unir para trabalhar? Não há divergência entre as duas corporações. Não há divergência. Nós já trabalhamos diversas vezes unidos aqui em Santa Cruz do Sul e em Veracruz. Não há divergência. O que foi pontualmente foi uma divergência de compreensão do delegado Luciano Menezes. Aliás, é dever da Brigada Militar investigar quem são os possíveis delinquentes, os delinquentes que já se encontram, e juntamente com os criminosos que já se encontram em atuação. Para que possa ser feito, então, um planejamento operacional para atender, então, as situações de crime que possam ocorrer na comunidade. Exatamente, muito bem dito pelo Major Nascimento. Então, não existe a divergência. Aos nossos ouvintes, a Brigada Militar, ela sempre trabalhou com outros órgãos. Sempre trabalhou.
Nós temos o maior prazer de ombrear junto com outros órgãos. Tá? E nós não viemos aqui para... Eu até me abstenho de falar de maneira chula. Eu acredito que enquanto gestor público eu tenho que falar como se excelência eu fosse. Não somente no nome, né? Mas eu tenho que me pronunciar para os nossos ouvintes de maneira que os ouvintes possam compreender que nós estamos aqui para ir além do nosso cumprimento do dever legal. Nós temos que juntos construir uma sociedade melhor.